O vídeo de hoje é sobre o IELTS, que é um exame de proficiência bem aceito aqui no Reino Unido e também muito aceito no resto do mundo, né? Existem 3 tipos, então eu vou falar um pouquinho sobre cada um, até anotei aqui para não esquecer. O que eu considero o mais básico é o IELTS do UKVI, que é da base de sistema de vistos aqui do Reino Unido. Esse IELTS chama-se IELTS Life Skills, que ele é para quem vai fazer o visto de permanência aqui no Reino Unido ou como ou como cônjuge de britânicos ou de europeus que queiram fazer a cidadania ou visto de permanência aqui. O que é esse IELTS Life Skills? Ele é um teste de listening e speaking somente, não tem writing, não tem reading. Então, e ele é dividido em níveis, A1, A2, B1. Ele não é difícil, você faz em dupla a parte de speaking e eles te dão um tema, falam, você vai perguntar para o seu partner aí essas informações, você tem que saber essas informações. Aí vocês discutem por alguns minutos, eles vão guiando, eles ficam em silêncio e vão guiando. Então, a dica para qualquer prova de speaking é, você percebeu que errou? Conserte-se. Logo em seguida. Isso é visto como um plus, né? Não se preocupem com sotaque, porque sotaque não é um problema. O problema é pronúncia. Então, isso vale para qualquer parte de speaking. Os outros 2 tipos de IELTS são o Academic e o General Training. O mais popular entre esses dois é o Academic Training, porque é para quem tem interesse de cursar uma vida acadêmica aqui no Reino Unido, para cursos de graduação e pós-graduação. E ele tem do Band 0, que é a nota 0, e vai até o Band 9, que é a banda 9. Então, dependendo do curso superior que você queira fazer, vai variar os bands. Por exemplo, eu me lembro há um tempo atrás que se você alcançasse o band 4.5, 4.5, você poderia, dependendo da universidade, cursar web design. Para medicina, é acima de 7, 7,5. Então, vai depender do curso. O Academic, o IELTS Academic e o IELTS General Training são bem similares. A diferença está no reading e no writing, porque o reading do academic são textos mais científicos e o general training, o reading é um reading mais do dia a dia. Eu acho mais fácil de ler, né? Não é aquela coisa de você ler um artigo acadêmico. O writing do academic, que é para quem quer estudar aqui no Reino Unido, ele tem, são two pieces of writing, dois tasks. E a primeira é bem específica. É onde você tem que descrever um gráfico, ou um processo, ou um cronograma, ou um gráfico de barra, um gráfico de um pie chart, né? Eu já não leio gráfico em português. Ter que escrever sobre isso em inglês é chato, mas o fácil disso é o treinamento, porque para qualquer Task 1 do Academic Writing, eles te dão o tema e tem que fazer dessa forma. Você pega o primeiro parágrafo, o tema, você faz uma paráfrase, o paraphrase. Você escreve a mesma mensagem com as suas próprias palavras. Aí você já tem o seu primeiro parágrafo pronto. E dali você vai desenvolver o resto. E tem que usar os advérbios que são comuns para descrever um gráfico. Então, quanto mais advérbios usar, mais substantivos ao invés de verbos usar. Então, tem sempre um esquema. Tem muita dica online, tem dica no site do British Council que eu vou colocar aqui também. Tem practice tests, vocês podem fazer praticar os testes e tal. E eu indico também, para quem tiver oportunidade, fazer aula de preparatório. E o General Training, ele
o writing já é uma redação, como a gente fazia nas escolas, tá? O que acontece com o reading? E eu já fiz uns quizzes aqui, acho que foi um só que eu fiz, que tem um dos exercícios mais chatinhos que os alunos reclamam, ao invés de falso e verdadeiro, true, false and not given. Ou seja, você tem que falar também quando não tem a informação no texto. E o pulo do gato é o seguinte, você tem que escrever na sua folha de respostas T para true, F para false ou NG para not given. Parece óbvio, mas às vezes eles trocam o enunciado para você responder yes, no or not given. Aí, às vezes a gente está tão habituado a botar T e F, o ING, você tem que colocar o Y para yes e o N para no. Então tem que sempre ler, por mais treinado que vocês estejam, mais acostumados que estejam, sempre leia o enunciado. Qualquer professor vai te falar isso, de qualquer matéria. Sobre o que mais? Reading, writing. O listening. Eu já falei aqui uma vez que eu tive um aluno britânico, 100% britânico, ele só falava inglês. E ele veio para mim para fazer o IELTS pela terceira vez, porque ele não conseguia o Band 9 no listening. E ele falava, poxa, eu entendo tudo que eles estão falando, entendeu? Ele conseguia 9 em todos os outros papers e não conseguia no listening. Aí eu falei assim, tá, e a terceira vez que ele ia fazer? Por que ele estava fazendo isso? Porque ele ia mudar para um outro país, com um sistema de vistos e de pontos no visto, ele ganhava mais pontos, sei lá. Isso não vem ao caso, né? E eu observei o seguinte, o maior erro dele era não ler os espaços onde você tem que completar. Então, assim, no listening eles falam complete with no more than, né? Não mais do que 4 palavras e ou um número. Então, quando é número, se a resposta for um número, a dica que eu dou, coloca o número, não escreve por extenso não. Porque qualquer errinho de spelling já vira 0. Essa é a injustiça do IELTS. Outra coisa, o que ele errava? Às vezes estava lá, a frase terminava com a ou an e um espaço. Ou seja, ele tinha que colocar um substantivo ali. Ou um adjetivo e aí um substantivo. No singular. Mas o enunciado estava lá, complete com uma palavra. Ele colocava 2. Ou ele colocava a palavra, mas sem perceber que tinha aquele artigo indefinido ali. Então ele colocava uma palavra que não casava com aquele artigo. E o spelling, né? A gente sabe que nativos de vários idiomas, inclusive eu no português, a grafia é complicada. Então tem que ler bastante e treinar bastante. Eu sei que nos IELTS agora que tem computer-based, eu acho que você não precisa escrever, tem a resposta lá. Eu não tô familiarizada com isso, então é bom dar uma olhada. Outra coisa, desde o início do seu IELTS para fazer o writing e para fazer o listening, você tem que decidir qual inglês você vai falar. No speaking não tem problema, porque, por exemplo, o meu sotaque aqui tá all over the place. Eu vim pra cá, eu era totalmente americana, o meu accent, né, agora tá misturado. Então tem palavras que eu sou bastante americana e tem outras que não mais, até pelo vocabulário também. Então, o vocabulário e a pronúncia, o accent, não tem problema, tá misturado. Não tem problema. O lance é na escrita. Se a sua escrita é inglês americano, fique fiel a ela. Se você soletra a palavra center como C-E-N-T-E-R, mantenha assim, que é o americano. Se for o britânico, C-E-N-T-R-E, é o britânico, fica sempre, não vai escrever center de uma forma, center de outra no mesmo teste. Vai ser penalizado por isso. Então, o listening, voltando ao listening,
leia os enunciados, vê quantas palavras vocês vão responder e você só escuta uma vez. Então, é aquilo que eu falo na exposição. Eles dão um tempinho de 30 segundos para você ler as perguntas antes, para você se familiarizar com o tópico. É aquilo que eu falo, você vai numa loja de material de construção, que não é o meu dia a dia, mas eu tenho que, às vezes, ir na loja de material de construção comprar algumas coisas. Minha casa vai entrar em obra. Então eu tenho que falar assim, nossa, eu sei que eu tenho que ficar familiarizado, porque eles vão perguntar, eu sei que vai ter ferramenta no meio, então você vai se preparando para aquilo, né? E é prática, não tem jeito. Esse vídeo está longo, eu vou deixar só no IGTV, não vou colocar no meu feed nem um pouquinho, porque é mais específico para quem quer IELTS. E quem tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo, mandar mensagem, e estamos aí. Boa sorte para todos!